Embora a palavra liberdade seja complexa o bastante para que estudiosos não a delimitem em apenas um conceito, quando ela nos é retirada, todo e qualquer homem sente os seus efeitos. Muito se associa ao estado de ser livre com autonomia e independência. No entanto, o que é comumente aceito é que a liberdade é o direito de todo ser humano de agir conforme a sua vontade, desde que isso não venha a cercear a liberdade de outrem. Segundo essa ideia, ser livre é uma mescla do direito natural, ou divino, do livre-arbítrio, ponderado pelo respeito ao próximo, permitindo que todos sejam capazes de viver as suas vidas ao seu modo, ao mesmo tempo em que permitem os seus semelhantes fazerem o mesmo. Ainda que a luta por esse direito tão fundamental persista em tempos modernos, foi graças ao esforço de homens e mulheres corajosos e que deram seu sangue e vida por esse ideal, que hoje somos capazes de tomar decisões que influenciam em nosso modo de viver e na sociedade em que estamos inseridos. Ao mesmo tempo em que a história consagrou figuras icônicas reais que lutaram em prol da liberdade de seu povo, a ficção também tratou de criar seus próprios personagens, tomando como base grandes eventos do passado para seus próprios personagens, para ressaltar as maiores características do ser humano, como coragem, honra e lealdade. Curiosamente, tivemos uma obra lançada em meados dos anos 90 que mesclou fatos e mitos para mostrar a história de um homem que, até o fim de sua vida, lutou pela liberdade de toda uma nação. O filme, que teve seu roteiro inspirado no poema O Wallace, de um autor conhecido apenas como Blind Harry, gerou certa polêmica e desconforto em historiadores, tendo em vista que, além do próprio material-fonte carecer de precisão histórica, a forma como o roteirista Randall Wallace e os realizadores retratam a Escócia, a dominação inglesa e a caracterização de figuras reais o tornaram alvo de críticas de impressão fática e até mesmo desinformação. No entanto, para a criação de Coração Valente, tanto Randall Wallace quanto Mel Gibson, que viria a se tornar diretor, ator e produtor da obra, tinham ciência de que seu filme não era um retrato fidedigno da Escócia dos séculos XIII e XIV, e apenas se inspiraram na jornada de William Wallace para narrar uma história épica sobre um homem que liderou uma legião de compatriotas em busca da liberdade de seu país. Na trama, acompanhamos William Wallace desde a sua infância, marcada pelo trauma da morte de seu pai e irmão, sob ordens do rei Edward Longshanks. Sendo acolhido pelo tio, William faz uma peregrinação por toda a Europa, aprendendo leitura, línguas e estratégias de guerra e combate. Porém, seu amor por seu país o fez retornar ao antigo lar, onde reencontra seu amor de infância, Muron. Diante da instituição da Jurispraminuct, que confere o direito aos senhores feudais ingleses de terem a primeira noite com as mulheres do vilarejo no dia de seus casamentos, William e Muron se casaram secretamente. Porém, um dos soldados nota a proximidade de ambos e tenta ter relações com Muron, forçadamente. Ao se defender, Muron acaba sendo capturada e morta pelo senhor feudal, com William levando toda a sua fúria contra o exército inglês, juntamente com seus companheiros. Tendo perdido o amor de sua vida, William Wallace retorna a ser o líder de uma rebelião formada por escoceses de todo o país contra a tirania do rei Edward. Mas para ser bem sucedido, o guerreiro precisa de ajuda de nobres, sobretudo de Robert de Bruce, futuro rei do país, que compartilha dos ideais de Wallace, mas que se vê dividido entre o que o seu coração deseja e as obrigações impostas a um rei. Ainda que Gladiador, de Ridley Scott, tenha sido responsável por trazer de volta a fama ao cinema de espadas e sandálias dos anos 50 e 60, Coração Valente trouxe muitos dos elementos que se tornariam inspiração para inúmeras obras posteriores, incluindo a própria jornada de Máximo. O protagonista, baseado em uma figura histórica e com um passado trágico, a luta pela liberdade de um povo, um governo tirânico e violento e o jogo de poder e traição entre os membros da nobreza são retratados aqui de maneira poética e romântica, mas também violenta e sanguinária, com o diretor não poupando o público da selvageria, característica de uma guerra. Essa abordagem já se mostra nos minutos iniciais, onde um jovem Wallace presencia homens, mulheres e crianças enforcados dentro de uma casa, e posteriormente sua família sendo assassinada pelos soldados ingleses. Apesar de tudo, o protagonista apenas deseja viver em paz e constituir uma família, até que o trágico evento com Muron o coloca na tão conhecida jornada do herói, motivada por um valor muito maior que si mesmo, a liberdade. Em uma de suas frases mais emblemáticas, William profere que todos os homens morrem, mas nem todos vivem em liberdade.
Tal frase ressoa por toda a obra, pois os homens que têm a sua liberdade cerceada por aqueles que detêm poder e não podem fazer nada para recuperá-la, não são capazes de viverem da forma como realmente desejam. Foi a liberdade retirada pelo rei Edward que tornou a Escócia submissa e seus moradores à mercê da injustiça e crueldade. Mas ao não aceitar isso, os escoceses foram capazes de fazer até mesmo o que se pensava ser impossível, de fazer frente ao exército inglês, muito mais numeroso e armado. O que nos leva a uma das sequências mais icônicas da obra, a Batalha de Stirling. Diante da covardia dos nobres escoceses e do poderio bélico inglês, William Wallace faz um discurso emblemático aos seus compatriotas, os motivando a lutarem pela sua liberdade, mesmo que isso custe as suas vidas, pois seu sacrifício não será em vão e, pela primeira vez, terão o gosto de agirem como homens verdadeiramente livres. Em um banho de sangue, primorosamente conduzido e estrelado por Mel Gibson, a batalha impressiona não só pela ação e gore, mas pela irreverência, com os escoceses provocando seus inimigos, mostrando suas partes íntimas. A campanha de William Wallace é vitoriosa, mas ainda há todo o jogo político que deve ser feito para se conseguir a tão sonhada liberdade. Infelizmente, o protagonista acaba sendo traído pela nobreza, sobretudo por Robert de Bruce, que se viu forçado a atender os interesses do rei Edward para preservar a sua condição como futuro rei da Escócia. Ainda assim, as palavras e atitudes de Wallace ressoaram em sua consciência. Mesmo sendo alvo novamente das manipulações de seu pai, Robert enfim se torna o rei que a Escócia precisava e lidera o seu povo rumo à liberdade, tal como Wallace fez. A jornada do protagonista não afeta apenas Robert de Bruce, mas também a rainha Isabela, casada forçosamente com o filho do rei Edward, e que vê em Wallace um homem honrado, de coragem, e que luta não por si mesmo, mas por seu povo. Da relação de ambos, surge um fruto que colocará um fim na linhagem do rei, e será o início de uma nova era para a Escócia e a Inglaterra. Mas ainda haveria mais sacrifícios. E o principal deles vem com o próprio William Wallace, que em uma última tentativa de conseguir o apoio da nobreza, acaba sendo capturado e condenado à morte, mas não antes de ser enforcado e esquartejado. Porém, mesmo diante do medo do seu destino, o protagonista se recusa a se submeter ao rei e, diante da dor e do sofrimento, seu último ato em vida é gritar para todos a palavra liberdade, o valor que sempre defendeu e que agora poderia deixar para outros lutarem, enquanto segue para uma outra vida com sua amada Muriel. Em seu icônico encerramento na Batalha de Bannockburn, com Robert de Bruce liderando os escoceses para a vitória, Coração Valente deixou seu impacto na história do cinema como um filme que, como indicado em sua narração inicial, não tem a pretensão de ser um retrato fiel da história, mas sim uma fábula épica sobre como a luta pela liberdade foi e continua sendo árdua, pesarosa e que demanda sacrifícios. Hoje em dia, a história nos mostra que a jornada de William Wallace não foi tão heróica quanto a sua versão cinematográfica nos mostra, além de que certas figuras históricas como a Rainha Isabela e Robert de Bruce jamais tiveram contato com ele, ou mesmo que na época os escoceses sequer usavam kilt para o combate. Mesmo assim, isso não impediu a apreciação do seu valor como cinema, do design e produção à cinematografia, o que lhe rendeu uma bilheteria de mais de 200 milhões de dólares e sua consagração no Oscar, com 5 estatuetas, incluindo a de melhor diretor para Mel Gibson e melhor filme. Mas, o que de fato ressoa desde o seu lançamento é a sua mensagem sobre a liberdade. Esta que, apesar de por vezes utópica, não apenas é um direito de todo e qualquer humano, mas um valor intrínseco à nossa natureza e pelo qual se vale a pena lutar. Pois, como dito por William Wallace, sem ela, nenhum homem realmente vive.